Bom, para finalizar essa primeira parte da aula, né, sobre retas, nós vamos considerar agora as equações das retas que são paralelas aos planos e aos eixos coordenados. Então aqui nós vamos considerar uma reta que passa pelo ponto A e tem direção do vetor não nulo ABC. O que nós vamos fazer? Nós vamos pensar que, num primeiro momento, uma só das componentes do vetor diretor é nula. Tá? Ou seja, você tem 0BC, ou você tem A0C, ou você tem A, B e 0. Tudo bem? Nesses casos, o que acontece? A sua reta ela está num plano paralelo às componentes, né, um plano que seja paralelo ao plano coordenado cujas componentes não nulas determinam. Então, por exemplo, ó, esse vetor aqui ele é paralelo ao plano YZ. Tá? Esse vetor aqui é paralelo ao plano XZ e esse vetor aqui ele é paralelo ao plano XY. Tá, ok? Logo, esse vetor é perpendicular ou ortogonal ao eixo X, esse daqui é ortogonal ou perpendicular ao eixo Y e esse daqui é ortogonal ao eixo Z. Por consequência, outra possibilidade que nós temos é que você tenha duas componentes do vetor nulas. Então pensa, você pode ter assim, ó, A0, 0, 0, B e 0 e 0, 0, C. Perceba que nos três casos, os três vetores aqui, cada um deles são respectivamente paralelos, né, aos vetores da base canônica. Então esse daqui é A vezes I, esse é B vezes J e esse é C vezes K. Então cada um deles determina, né, cada um deles é paralelo aos eixos coordenados. Então cada um deles determina uma reta paralela aos respectivos eixos coordenados. Tá bom? Vamos dar uma ilustrada nisso. Ó. No primeiro caso, né, então nós voltamos aqui ao caso onde você tem uma das componentes nula. Então você vai ter 0BC. Então você tem uma reta que está no plano YZ. Então é uma reta R que está no plano YZ. Então seu vetor diretor ele está no plano YZ. Tá? Então o que acontece? A sua equação vai ser x igual a x1 e aqui o pedaço da equação simétrica que a gente pode determinar a partir dos pontos A e do vetor diretor V. Tá, ok? Da mesma forma, a gente vai proceder se a componente, né, a segunda componente for que é nula no vetor V. Então aqui você tem um vetor que é paralelo ao plano XZ. Então tá aqui o nosso plano XZ, paralelo. Ó, ele é paralelo, inclusive ele é paralelo aqui, ó, no ponto Y igual a Y1. Tá? Esse plano ele é o plano Y igual a Y1. Bom, mas nesse caso, então, você fica com Y igual a Y1, x menos x1 sobre A, Z menos Z1 sobre C. Tá? Então, toda vez que você tiver uma equação com essa estrutura, você sabe, então, que você tem uma equação de uma reta, né, que tem uma das componentes do vetor nulas. Por fim, quando a última componente é nula, você tem aí uma reta que está num plano paralelo ao plano XY. Aqui você tem um plano paralelo ao plano XY, a reta em cima. E aí, equação Z igual a Z1 e x menos x1 sobre A igual a Y menos Y1 sobre B. Nosso segundo caso agora é quando duas componentes são nulas. Então, ó, perceba que no primeiro caso eu coloquei A e B nulas, então você tem só a terceira componente que não é nula. As equações paramétricas podem ser escritas como x1 mais 0 vezes t, y1 mais 0 vezes t, então fica x1, y1, e z1 mais c vezes t. Tá bom? E aí você tem uma reta que é paralela ao eixo z nesse caso, cujas equações também podem ser dadas dessa forma aqui. Porque essa reta também passa pelo ponto x1, y1 e 0, ok? Então x1, y1 e 0, você fica com x1, y1, 0, mais c vezes t. Tá? Então se o que está variando é só o z, você não precisa especificá-lo na sua equação reduzida. Da mesma maneira, você vai proceder quando você tiver outras duas componentes nulas. Aqui você tem a x, né, a primeira componente, e a terceira componente. Então, nesse caso, você tem uma reta paralela ao eixo y. Então, mesma lógica, tá? Também você tem que essa reta passa pelo ponto x1, 0, z1, tá? E por fim, quando você tem somente a primeira componente do vetor não nula, as outras duas são nulas, você tem uma reta paralela ao eixo x, tá? Cujas equações são dadas
dessa forma aqui. Opa, dadas dessa forma aqui. Se você gostou da nossa aula, eu peço então que você apoie o nosso projeto. Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no canal, ou então, se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós. A chave Pix está aí colocada. Esse valor é usado para manter o site no ar e manter o canal também, tá? E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros para que você possa tê-los em mãos e poder alavancar os seus estudos. Tudo bem? Então era isso. Até a próxima aula sobre planos. Abraços!